Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa especial Informação que a SIC Internacional leva até si todas as semanas de 15 em 15 dias. Hoje vamos falar um tema que já é subejamente conhecido, mas tanta gente que se nos tem dirigido no sentido de falarmos um pouco mais, porque muita gente não percebe os efeitos que podem ter a água no organismo das pessoas, e então decidimos outra vez voltar a este tema. Mas antes disso, eu queria falar de Maria Helena. Maria Helena é uma conhecida socióloga e também taróloga, licenciada em Sociologia pela Universidade de Lusófona, em Lisboa. Ela é apresentadora do programa Ponto de Equilíbrio na SIC Internacional, tem meia dúzia de livros editados e apresenta em Newark já na próxima sexta-feira. Aqui está a capa do livro de Maria Helena. Querer é poder. É já na próxima sexta-feira, às 5 da tarde, na cafetaria do supermercado Seabra Foods, na Chestnut Street, em Newark. A entrada é grátis, portanto, pode muito bem conversar com Maria Helena, saber um pouco mais sobre este seu livro, Querer é Poder. A pergunta que ela faz no subtítulo deste livro: quer mudar a sua vida? Acredite, você é capaz. Maria Helena, não se esqueça, sexta-feira, na cafetaria do supermercado Seabras, na Chestnut Street, em Newark, a partir das 5 da tarde, entrada gratuita. Então, sim, vamos falar sobre a água. A água é, de facto, um bem essencial, é, de facto, uma necessidade de vida que todos nós temos que ter e usufruir em praticamente todos os dias das nossas vidas, mas a qualidade dessa água é muito importante. E muita gente falou connosco sobre isso, não só através do telefone, mas também através do Facebook e também através de e-mails que recebemos de pessoas que querem saber mais profundamente ou mais explicitamente os benefícios da água alcalina. É muito importante porque o Néstor Conzeno está connosco, ele é um especialista nesta matéria. Também está o Mário Bastos, que é nosso conhecido e que tem estado aqui também connosco, ele também é distribuidor deste produto, mas temos muito gosto em falar hoje deste tema que teve uma aceitação muito grande nos telespectadores nas emissões que já fizemos quando abordámos este tema. É importante saber que pode colaborar também, telefonando para o 973-589-3890, é o telefone que está na parte inferior do seu ecrã. Pode contactar-nos e conversar connosco em direto. Este programa dura até às 8h30, portanto tem apenas 28 minutos para isso. Néstor, em 28 minutos é difícil falar de água. Mas é verdade, e as pessoas também perguntam, e isto tem muito a ver também com o livro que eu vi aqui em cima. A água é também uma forma de dieta. Pode fazer dieta com água? Lógico. Ela é absolutamente imprescindível. Nós precisamos da água em todas as manifestações dos nossos sentidos: tato, olfato, visão, paladar e audição. Interessante que nessa época do ano, quando está mais frio, nós temos a tendência de tomar um pouco menos água. Claro. E vejam que o mecanismo da fome e o mecanismo da sede, eles se manifestam da mesma maneira. E essa é a razão pela qual muitas vezes nós temos a sensação de fome ou de sede, que confundimos com fome, mas ao invés de irmos beber, nós vamos comer. E aí aqueles quilinhos, especialmente durante o período de inverno, começam a se acumular. Há quem diga também que há um ditado bem português que diz: eu bebo um copo de água e engordo. Há pessoas que dizem isso. Engordo nem que seja com um copo de água. Mas lá está, a diferença da água é muito importante, porque há compostos de água que nós bebemos da torneira ou de garrafas ou purificada ou de outra forma qualquer, que não têm as mesmas propriedades que tem a água alcalina, que vocês tão bem distribuem, tão bem faz à saúde. Mais importante do que o aspecto alcalinidade, que é determinado pelo nível de pH ou alcalino ou ácido, é esta água ter a habilidade de entrar no interstício de nossas células. Por isso, esse aspecto de toma um copo d'água e engorda é um mito. Porém, tomo água e continuo com sede. O que isso quer dizer? Que essa água não tem a habilidade de efetivamente saciar a nossa sede em função do tamanho das suas moléculas. Ela não entra em nossas células. A água que os nossos avós tomavam é completamente diferente da água que nós tomamos hoje. Porém, aí está a tecnologia
por intermédio da eletrólise, que a natureza faz isso num grande espectro também. Chove, cai água do céu, molha a terra, vai para as profundezas, pressão da terra empurra ela de volta para fora, vai acrescentando sais minerais, eventualmente quebrando o tamanho das suas moléculas também e deixando ela elétron doadora. E aí sai naquelas fontes consideradas como água milagrosa. Claro. Não é que ela é milagrosa, Claro. é que ela nos hidrata. Como é que me explica um fenómeno que eu próprio presenciei? Que é, por exemplo, ir à Serra da Estrela, que é uma montanha em Portugal, é uma zona montanhosa, não é? De água pura, ter comprado uma garrafa mineral, de água supostamente mineral, a água ficou no carro durante 1 hora, ficou quente. Eu deitei a água fora e enchi a água numa fonte, atenção, a garrafa numa fonte, e passado o dia inteiro a água continuava gelada e fresca. O que significa que a água que saía da montanha, onde eu me abasteci, portanto, num sítio próprio para isso, é uma água mais pura do que aquela que, e mais natural do que aquela que é engarrafada e que rapidamente ficou mais quente, não é? Portanto, a água que falou dos nossos avós é essa água que eu me refiro. É uma água que é mais pura, mais fresca, mais saudável. Enquanto que a água que muitas vezes se bebe em garrafa, que tem gostos completamente diferentes, não é supostamente a melhor para a nossa saúde. Exatamente. Há que fazer uma distinção entre a água ser potável ou não e o fato dela ser indicada para consumo humano. Por exemplo, esta água dessa fonte cristalina, nas montanhas lá de Portugal que tu tomaste e lembra, nos remonta a épocas lúdicas, né? Aquela lembrança, nossa, que água mais boa, que água saborosa. Saborosa porque tem sais minerais. A água destilada não tem sal mineral. Entretanto, por isso ela não tem sabor. Entretanto, essa água que tu tomaste na fonte, encheu a garrafa, ficou no carro, o carro aqueceu, o plástico libera uma substância tóxica chamada BPA, que é um nome químico muito esquisito, nem convém pronunciar. E isso tem uma toxicidade, Pires, profunda no nosso organismo, nos intoxica e nos envenena. Interessante, em Portugal, as águas têm data de vencimento. Por quê? Ora, porque não pode ficar 2, 3 anos dentro de um pote plástico, num armazém ou exposta ao sol, como aqui nos Estados Unidos, nós temos nos postos de gasolina aquelas montanhas de garrafas, água engarrafada em plástico sob o sol. É um veneno. Porém, nós não sabemos, não fomos educados sobre isso. Ah, mas eu tomo uma, não me faz mal. Mas toma a vida inteira para ver o nível de enfermidades que nós passamos a desenvolver. Aquela garrafa de plástico que eu usei para colocar a água cristalina durou mais tempo fresca do que propriamente a outra que tinha sido previamente engarrafada. O que faz lembrar que a água que é mais cristalina e que vem diretamente da fonte natural é uma água mais liberta, mais saborosa e que dura mais tempo com as propriedades naturais que ela própria tem. Isso é muito curioso. Essas propriedades, Mário Bastos, são visíveis em pessoas que tens de visitar todos os dias, não é? Com esta água, que afinal é milagrosa, é fantástica. Sim, as pessoas chamam-lhe de água milagrosa, mas a verdade é que realmente os resultados existem a partir do momento que as pessoas bebam água. É claro que uma pessoa que bebe 2, 3 copos de água por dia não tem o mesmo resultado de uma pessoa que bebe 2, 3 litros de água por dia. A pergunta, só entre parênteses, é mau beber 2 litros de água por dia ou é bom? É bom beber 2 litros de água por dia. É que há pessoas que dizem, o excesso também pode fazer mal. Não. Não, o excesso faz mal. Tudo que é em excesso faz mal. Agora o que acontece é o seguinte... O que é o excesso? O excesso é nós estarmos a beber sem o nosso corpo pedir. Embora uma pessoa que não está habituada a beber esta água, numa fase inicial ela tem que insistir até que o corpo sinta a necessidade dessa água. A partir do momento que o corpo começa a sentir, identifica essa água e começa a sentir essa necessidade, ele aí começa a pedir mais e mais. Eu tenho pessoas que não bebiam água, bebiam cerveja, vinho, refrigerantes, e quando começaram a beber a água, na fase inicial era difícil. Mas ao fim de 2, 3 dias vieram ter comigo e disseram: Mário, o que é que se passa comigo? Quanto mais água bebo, mais sede tenho.
Eu, quando comecei a beber esta água, eu cheguei a beber mais de 1 galão de água por dia. Hoje não bebo mais de 2 litros de água por dia. No verão bebo 2, 3 litros, mas a minha média são 2 litros. Agora, eu estive mais de 6 meses, que foi o tempo que eu tive no processo de desintoxicação, eu tive mais de 6 meses a beber realmente mais de 1 galão de água. Hoje não sinto essa necessidade porque estou completamente hidratado, mas não paro de beber água porque ela é essencial, como o Luís disse há um bocado. Mas tu tiveste problemas de saúde que também, até certo ponto, foram compensados positivamente por esta água. Eu, quando comecei a beber a água, era o Sr. Nestor que me fornecia a água. Não fazia ideia que a água me fosse ajudar, nem tão pouco o Sr. Nestor fazia ideia que eu tinha o problema de saúde que eu tinha. Embora com o conhecimento que ele tem, olhando para mim, ele sabia que eu não era uma pessoa saudável. Era um problema de fígado, não é? Exatamente. Mas eu não partilhei isso com ele porque eu não tinha grande confiança e as pessoas são muito preconceituosas. Quando a gente fala de um problema grave de saúde, as pessoas têm tendência, por falta de conhecimento, em ficar um bocado reticentes. Então, eu mantive no silêncio, mas enquanto estive no processo de desintoxicação, eu bebi mais de um galão de água por dia. É claro que depois de nós estarmos hidratados, o nosso corpo ele não pede tanta água, não há necessidade de tanta água. 2 litros é o suficiente, embora no inverno... Este filtro que tem esta causa e efeito na água, pode ser aplicado em qualquer torneira, não é? Sim, qualquer torneira da casa ele pode ser aplicado. E o Luís está a falar num filtro, realmente a máquina tem um filtro, mas a máquina não é um filtro de água, é um ionizador de água. Ele faz exatamente aquilo que o Sr. Nestor disse há pouco. Ele promove a água que realmente a natureza já o faz. Exatamente. E depois tem conceições e conceitos diferentes. Porque, inclusivamente, eu lembro do Mário ter falado disso, há uma forma de preparar a água, por exemplo, para borrifar a pele e tratar a pele também. Níveis de pH diferentes. Mas me permite voltar à questão de quanta água nós temos que tomar ao dia. Depende do peso da pessoa. Então, em inglês nós dizemos half your weight in liquid ounces, ou seja, metade do teu peso em onças líquidas. Vamos falar de maneira um pouquinho mais simples, tem que olhar para a urina. Se a urina estiver amarelada, concentrada, está tomando pouca água. Ou seja, o radiador do nosso carro está com líquido de arrefecimento abaixo do nível. Então isso vai dar resultados mais adiante? Lógico que sim. Sempre tem ação e reação. Agora, outro aspecto importante a colocar é que à medida em que nós avançamos de idade, nós vamos perdendo a sensibilidade da sede, Sr. Pires. E aí, novamente, voltamos àqueles mecanismos, sede e fome se manifestam da mesma maneira, nós vamos comer em vez de beber. E precisamos, só no falar e no transpirar, nós demandamos em torno de não estou falando em suar, transpirar e falar, em torno de 1 litro de água por dia. E a maioria das pessoas não toma essa quantidade. E como citou muito bem o Mário, mas eu tomo 1 litro de vinho por dia. Não é água, é vinho, é cerveja ou é café. Exatamente. Interessante que o café, a cerveja e o vinho têm uma função diurética no organismo, promove a micção e a pessoa já está desidratada. Então, quando vai planejar, hoje à noite eu vou tomar um cálice de vinho no jantar. Antes do jantar, toma água para ter água para substituir eu ia colocar essa questão. A água deve-se beber durante as refeições também, ou antes ou depois? Como é? Quando é que a água faz bem? A água faz bem em jejum pela manhã. Nós acordamos de manhã, abrimos os nossos olhos e o fígado liga lá para o rim e ao saudá-lo pergunta, tem água aí, companheiro? Não tem não. Ué, e o que eu faço com essa sujidade toda aqui que eu recolhi a noite inteira da corrente sanguínea? Sei lá, manda para onde tu recolheu. E nós ficamos naquele ciclo de intoxicação. Então o filtro não trabalha. O filtro não trabalhou. Então nós precisamos de água. Acordou de manhã, desenvolve esse hábito de tomar um copo de água em jejum. Vai fazer tua higiene e tal, depois toma um banho. E não se recomenda tomar água meia hora antes de comer e 1 hora após comer. Não toma enquanto come a água. Mas eu tenho o hábito. Melhor tomar, então, um chá, um café ou um cálice de vinho
com moderação e parcimônia. Eu lembrei-me de falar sobre o borrifar, porque é uma das funções que a água, esta máquina pode promover. É também a limpeza da pele, que é uma coisa muito importante. Eu sei que essa água e esse filtro, que eu não sei qual é o padrão, mas é possível, porque não se pode beber. O gosto é terrível quando se bebe, porque é perfeitamente lógica que possa ser aplicada na pele, mas não dá para ingerir. É outro efeito que a máquina causa, não é? Sim. A máquina produz 7 tipos diferentes de água, com níveis de pH diferentes, de ácido a alcalino, como nós temos no nosso corpo, vários níveis de pH também. Saliva é ácida, suco pancreático é alcalino, a nossa pele também é ácida, por isso tem esse sabor salgadinho. Exatamente. Agora vamos falar da pele mais um pouquinho. A pele é o maior órgão do nosso organismo e o maior órgão excretor, não em volume. Claro. O maior órgão excretor em volume são os intestinos. Né? Já vou alongar, é só um instante. Diga. Ok. Então, a pele é o último órgão do organismo a sofrer os efeitos da desidratação, Sr. Pires. Claro. E é interessante quando nós olhamos para uma pessoa cujo rosto mais parece o mapa da Lua pelos sulcos e pelas manchas que tem, imagina como essa pessoa está por dentro, há muito tempo desidratada. E ela pode se regenerar. Olha para o meu rosto. Eu tenho 61 anos de idade e eu não tenho mais rugas. Por quê? Porque o corpo se regenera mais rapidamente do que se enferma. Claro. É possível? Sim. E um dos aspectos é justamente a aplicação dessa água ácida, do mesmo nível de pH, tira as manchas. Que se pode extrair daquela máquina. Claro. Deixa bonitão, né? É, está cá, vamos alongar, Alan. Boa noite. Boa noite, faz favor. Boa noite. Diga, é então. Lídia. Tudo bem? Tinha uma pergunta para o Sr. Nestor. Sim. A mim me ofereceram uma pecinha chamada Silosimol. Tem conhecimento desta peça que vai dentro de uma cantena de água para a gente beber água com mais... Sim. O Nestor vai responder. Como é o nome dela? Como é que se chama? Lídia. Ok, Lídia. Diga. Lídia. Bom, muito obrigado pela sua pergunta. Obrigada. Silosimol é um magneto que vai produzir água magnetizada. É diferente de água ionizada. Tem pessoas que têm benefício com essa água magnetizada. O magneto influi magneticamente sobre a composição, sobre a estrutura das moléculas da água. Não vai alterar o pH. Se tu colocares esse silosimol, que é o nome, vamos dizer, comercial desse magneto, a água vai permanecer nos mesmos níveis de pH em que o silosimol foi introduzido nela. Não vai quebrar o tamanho das moléculas. Isso é fácil de perceber quando a pessoa pega água ionizada, por exemplo, e derrama sobre um sachê de chá. Produz chá instantaneamente, mesmo com água fria. Por quê? Porque diminuiu o tamanho das moléculas. Pega a água magnetizada, que vai ficar apenas num formato triangular, não num formato hexagonal. Derrama sobre um saquinho de chá, temperatura ambiente também, não vai produzir o chá. Ou, em outras palavras, digamos que nós tenhamos que fazer uma viagem de 1000 milhas. 1000 milhas de carro ou 1000 milhas de avião. Aí está a proporção da diferença de uma água que é magnetizada, viajar de carro, e da diferença de viajar de avião, que é a água ionizada. São propósitos diferentes. Pronto, ainda bem que está explicado. Portanto, Mário Baixo, há dias, curiosamente, assisti uma conversa entre ti e várias pessoas sobre um senhor que todos conhecemos e que foi a Portugal e disse, bem, vou de férias, não vou levar água comigo, não preciso e tal, e ficou lá umas fériasinhas e tal, e não se sentiu nada bem. Pois não? É, sem dúvida. É um amigo nosso, não vou dizer o nome porque claro. não faz muito sentido, não é? Mas aconteceu que ele comprou a máquina há 1 ano e meio, sensivelmente. E o ano passado fez aquilo que fez este ano. Ele sempre, no início do ano, vai de férias para Portugal. E ele já sofre de pressão arterial e colesterol já há mais de 22 anos. O que aconteceu foi que ele ligou-me, olha, Mário, vou para Portugal. Eu disse-lhe, epá, leva a máquina, por favor. E ele disse, não, Mário, eu não vou carregar com a máquina para Portugal.
E eu disse-lhe, pá, mas era melhor que fosse porque vai ser complicado se não levar a máquina. Não, Mário, não vai haver problema nenhum. Ok. Ele geralmente vai sempre por 2, 3 meses para Portugal. O que aconteceu foi que realmente ele foi para Portugal, não levou a máquina, ao fim de, eu penso que foram 3 ou 5 dias, ele teve que ir de urgência para o hospital. Ele voltou outra vez à medicina. Agora, este ano, ele foi para Portugal e disse, Mário, eu quando chegar a Portugal, eu quero uma máquina. E pronto, então já comprou a máquina. Para ter em Portugal, exatamente. Para manter já o tem equilíbrio. Uma máquina em Portugal e tem uma máquina aqui. É importante, Sr. Nestor, diabetes, o efeito desta água tem uma causa nos diabetes fantástica, não é? É impressionante. Pessoas com nível de glicemia em torno de 300, 350 tomam 2 litros de água num dia. No mesmo dia ou no outro dia, ele vê que caiu 50 pontos, 100 pontos, 150 pontos. É verdade, eu sei. Impressionante. Por que isso acontece? Porque nós temos que olhar agora para o mundo infinitesimal, microscópico. Quando o nosso sangue altera o seu nível de pH, que sempre é entre 7,364 e 65, levemente, 7 é neutro, levemente alcalino, e ele reduz esse nível de pH. Estamos falando no mundo infinitesimal. O pâncreas, que é um órgão que produz a insulina, ele se constrange e não consegue produzir. Então, nós temos que injetar a insulina quimicamente. Porém, quando nós falamos do aspecto saúde, são 5 pilares básicos. Nada impacta mais do que a nossa alimentação. Boa comida, bom sono, exercício físico, suplementação e água. Os diabéticos de hoje, quase todos eles são deficientes do cloreto de magnésio. E o cloreto de magnésio é um sal mineral da natureza que interage com todos os outros, vamos dizer, sais minerais e vitaminas do nosso organismo. Ele é um maestro da orquestração. É imperativo que o diabético deixe de comer glúten, não coma leite e seus derivados. Leite de vaca é para o filho da vaca, não é para nós. Que ele caminhe, que ele faça exercício físico, tem que movimentar o seu coração, estimular a circulação sanguínea e usar esta água Kangen. Nós temos vídeos, senhor Luiz Pires, no Japão, de pessoas que entravam gangrenadas com a ferida preta, fétida, pútrefa, prestes a ter esse membro amputado, para evitar a septicemia, porque senão ele morre em seguida, que fica no hospital. Então, aí eles tomam mais que 2 litros de água. Em algumas, eles chegam a recomendar, durante um certo período, lógico, para fazer a desintoxicação dos nossos trilhões de células, até 9, 10, 12 litros de água por dia. Um mês depois, senhor Luiz Pires, e colocando uma água com pH bem ácido, que ela é bactericida por excelência, a gangrena fica rosada em processo de cicatrização e evita a amputação. Claro. Temos um caso fantástico. desses, senhor Luís. Carlos, está em New Jersey. Muito boa noite. Boa noite, eu estou a chamar por causa do sistema que Diga. Isso é um filtro de água que vocês usam para pôr as torneiras. Não é colocado na torneira, Mário. Isto é uma... Carlos, isto é uma máquina que transforma completamente a água da torneira. Usa a água da torneira. Usa a água da torneira, mas ela depois sai alcalinizada em vários graus. Portanto, há vários graus de água alcalina que pode produzir. Qual era a sua pergunta, Carlos, sobre isso? A minha pergunta é que eu, por acaso, sou da zona da Serra da Estrela, Portugal, onde há boas águas. Exatamente. E eu acho que não tem água que vocês puderem. Sim, mas olha, uma pergunta que você dá, eu estava a falar há pouco da Serra da Estrela, quando o senhor vai à Serra, nota, hoje tem saudades dessa água das fontes, não é? Claro. Pronto, que é bastante... E essas águas são as águas mais... Exatamente, é essa água que nós podemos que produzir aqui. Exatamente, porque o gosto é completamente diferente e faz lembrar essa água que nós bebemos dos rios e dos riachos. Que, afinal e digo uma coisa, lá na minha zona, ainda hoje em dia se bebe a mesma água que ouvia a minha avó, que é lá das fontes naturais. Exatamente, isso é muito interessante e isso é muito bom. Mas, de qualquer maneira, é exatamente a função que esta máquina produz em relação à água da torneira. Portanto, é uma água que se coloca um dispositivo que se coloca na torneira, aquilo
enche completamente as garrafas, os copos, os garrafões. Eu agradeço a sua chamada. E a partir daí é fácil extrair através do grau de pH que vai até aos 9.5. 9.5, não é? 9.5 é o máximo. É o máximo. Mas é de facto também o melhor que nós podemos extrair desta máquina, não é? Em termos de água bebível. E disseste muito bem, o nosso organismo está preparado para tomar uma água com nível de pH até 10. A partir daí, em função do nível de oxigênio, concentração de sais minerais, ela se torna impalatável. Então, É a tal água que nós usamos para borrifar a pele já com um nível superior a 9,5. para a pele, é ácida. inferior. Ácida, É ácida. exatamente. Isto. Para limpar vegetais, então seria com um nível de pH mais alcalino. Mais alcalino, não é? Para limpar os vegetais. O senhor me permite falar um pouquinho do intestino? Sim, com certeza. Tem outra pessoa em linha. Sim. Faz favor. Ok. O intestino, ele é considerado por vários médicos como o segundo cérebro. Ele pensa, mas ele pensa de uma outra maneira. Ele não vai mandar um e-mail ou um telefonema, Nestor, está mandando muita porcaria aqui para baixo, para com isso. Porém, se uma pessoa quer saber se está saudável, se está bem, se vai superar ou chegar até a expectativa de vida, que hoje aqui nos Estados Unidos está em torno de 78 anos de expectativa de vida, no início do século passado era 47 anos, veja como nós melhoramos. Só que nós estamos vivendo mais, mas muito enfermos. Sim. Podemos viver sem enfermidade? Lógico que sim. Então, esse maravilhoso senhor aqui, Hiromi Shinya, que escreveu esse livro, A Dieta do Futuro, na tradução em português, seu original em inglês, em japonês, vendeu em poucos meses milhões de exemplares. A clínica dele está aberta aqui em Manhattan e ele explica aqui a correlação de que toda pessoa que tem câncer tem ou teve algum problema gastrointestinal. Nem toda que tem problema gastrointestinal já desenvolveu câncer, mas é um potencial candidato. E ele fala nos seus mais de 300 mil pacientes, entre reis, rainhas, celebridades, primeiros ministros e pessoas simples que seguiram os seus conselhos de tomar água Kangen, está aqui escrito, Sim. e ele não está relacionado com a empresa, e de mudarem seus hábitos Claro, alimentares. Nenhuma destas pessoas teve recidiva de câncer, Luiz. E ele inicia novo parágrafo, reitera, nenhum deles teve recidiva de câncer. Sr. Rocha, está em Newark, temos 1 minuto e meio. Faz favor. Sim, eu queria aí perguntar aí ao sumário, né? O Mário. Sim. Isso é uma máquina, isso é um filtro. Não, é uma máquina, pequena máquina. Não é um filtro, é um ionizador de água. É uma máquina que ele promove exatamente aquilo que a natureza promove. Ele pega na água da municipalidade e transforma essa água, faz a separação das fases da água. Água alcalina e água ácida. Portanto, é importante referir que o tamanho dessa água, e eu gostava de lhe dar dessas dimensões, é basicamente uma coisa assim, muito pequena, que geralmente se coloca na cozinha, ao lado onde quiser, e que depois de ser ligada à torneira, dá essa água que o senhor vai utilizar para os alimentos, para beber, aquilo que quiser. Sim, mas há um... Não estou a ouvir. Exatamente, é essa água com essa dimensão que se liga à torneira e depois produz aquela água. Porque há filtro carbónio? Carbono. Não. Tem nada a ver com isso? Nada? Não filtro tem de nada a ver pedra, com nem carbono. Não tem nada a ver com isso. E quem vende essas máquinas é o sumário, quem é? Pode contactar o Mário, Sim, com pode certeza absoluta, entrar em não tem contato qualquer problema. comigo. O telefone é o 973 803 803 9720. Portanto, Eu falei com ele vem aqui à igreja da Nossa Senhora de Fátima, vou lá todos os dias, ele vem aí, eu falo com ele. Então Tá bom, aproveite sim, e experimente, eu já experimentei, gostei. Está Já certo? experimentou? Já, com certeza. Ok. Muito obrigado, Sr. Rocha. Olha, nós estamos exatamente no final do programa, temos a seguir já a telenovela que a SIC Internacional vai transmitir e o Mário já está a receber chamadas. Não se esqueça, antes de nos despedirmos, Maria Helena, sexta-feira, na cafetaria do Seabras Foods,
aqui na Chestnut Street em Newark. Ela vai apresentar este livro, que se chama Querer é Poder, a partir das 5 da tarde, a entrada é gratuita. Sr. Néstor, uma vez mais foi um prazer, vamos voltar aqui numa próxima oportunidade, porque as pessoas continuam a perguntar-nos os efeitos e a composição e como é que a coisa é feita, e nós em 28 minutos é muito difícil de explicar os benefícios fantásticos que pode usufruir desta máquina. Mário, continuamos a ajudar as pessoas. Telefone, como já lhe disse, ao 973-873-9720. Foi um prazer estar na sua companhia. Voltamos na próxima semana com impostos. Vamos falar de taxas. Iremos ter aqui na próxima semana o nosso amigo Mendonça, um especialista em impostos, para lhe falar sobre as taxas. Como é que vai usufruir dos vantagens dos impostos para o IRS. É importante saber pormenores que ele próprio lhe vai explicar aqui no programa Especial Informação. Portanto, foi um prazer estar consigo. Tenha uma boa semana, uma boa noite. Até para a semana.